com os teus olhos fechados, querido, por favor. Tem alguém aqui que está com uma palpitação no seu coração muito forte. Você começou a sentir essa palpitação, você começou a sentir um medo. Tem algo oprimindo você. Você ficou preocupado, você está com medo do que pode ser isso. Você não está entendendo o que é isso. Parece que o seu coração quer saltar pela boca. Não é um sentimento bom, não é algo bom, é algo ruim. Se você estiver sentindo isso, coloque a sua mão agora sobre o seu coração. Você que está sentindo isso, você que está sentindo essa palpitação, você que está sentindo esse medo. Senhor, Ele conhece cada um dos teus filhos. E Ele sabe o que está dentro de você. E Ele te diz nessa noite: eu estou guardando a tua vida, eu estou cuidando de você, e nada vai poder te separar do meu amor. A sua casa, embora o inimigo tenha tentado lançar mentiras, a sua casa está afirmada sobre uma rocha. E agora eu coloco paz no seu coração. O Senhor está colocando paz no teu coração agora. Que você receba essa paz, a paz que excede todo entendimento. Que você possa respirar aliviado no amor e no cuidado do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus agora, eu oro, Deus, por essa pessoa que tem, Senhor, sido afligida pelo medo, por essa ansiedade, Pai. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor traga calma, traga paz a esse coração. Que no nome de Jesus Cristo, toda opressão maligna seja destruída agora e caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, boa noite, queridos. Tudo bem? Aleluia, que bom. Nós estamos hoje encerrando essa série. E eu, antes de começar, quero continuar, fazer minhas palavras da pastora, agradecendo tanto carinho demonstrado a nós, a nossa família, nesses dias. A gente chegou aqui na igreja e foi surpreendido com muitos presentes, muitas cartinhas, que realmente constrange o nosso coração. E sabe, e às vezes a gente olha, eu confesso para vocês, e a gente pensa assim, mas a gente não merece tudo isso, mas Deus nos deu uma família tão preciosa, uma família tão amada, que se importa conosco, e a gente vê o cuidado de Deus com a nossa vida, através da vida de vocês. Muito obrigado mesmo, amém? Então nós estamos hoje encerrando essa série. Foram 3 palavras já, essa é a 4ª palavra. Você lembra qual que foi a primeira palavra da série? Eu acredito. Um de cada vez. São todos visitantes? Eu acredito no quê? Na unidade. Segunda, eu acredito na igreja. Terceiro, eu acredito em milagres. Quarto, eu acredito na cruz. Amém? Será que você pode dizer isso? Eu acredito na cruz. Nós acabamos de cantar isso, acabamos de declarar isso. E eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Deus,
por essa palavra, Deus, que o Senhor aplique, Senhor, no nosso coração, ó Deus, e se torne vida dentro de nós cada palavra, Deus, que possamos, ó Deus, encontrar, ó Deus, o caminho que o Senhor tem para cada um de nós, que nessa noite, ó Deus, estejamos atentos, alertas, ó Deus, vigilantes, ó Deus, e receptivos, Pai, à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Quero falar hoje sobre o poder da cruz. Quando eu falo do poder da cruz, quando nós falamos do poder da cruz, nós não estamos falando de um objeto. Eu quero que você pense, o que vem à sua mente quando você enxerga uma cruz? Toda vez que você chega na igreja, por exemplo, e você vê essa cruz, o que vem à sua mente? Qual é a sua lembrança? O que te remete à imagem da cruz? Por exemplo, quando você passa numa casa, numa construção, e você vê lá no alto dela uma cruz, o que é aquilo? Uma igreja, amém? Quando você passa em outro lugar, e aí tem um monte de casinha lá também, e só que menores, e com um monte de cruz, o que é lá? Cemitério. Não precisa estar escrito na frente, a gente já sabe, porque tem um símbolo ali, tem um simbolismo, tem algo mostrando que aquilo tem uma relação com a cruz. Só que a cruz, ela é mais do que isso. A cruz, ela não é um símbolo, a cruz, ela não é, queridos, um amuleto, e ela não é um simples objeto. Para muitas pessoas até pode ser, muitas pessoas têm a cruz como um amuleto, muitas pessoas acham que a cruz só serve para isso, como uma referência. Mas nós precisamos entender o que é a cruz. A cruz, ela é mais do que o símbolo do cristianismo. Quando nós olhamos para a cruz, a gente sabe que tem alguma relação com Cristo. A gente sabe disso, mas nem sempre a gente consegue conectar essa relação com o sacrifício de Jesus. Quando eu falar sobre o poder da cruz, na verdade eu não estou falando sobre o poder da cruz, porque a cruz ela não tem poder, quem tem poder é aquele que estava sobre ela. É Jesus, é o sacrifício que Ele fez na cruz. Então o poder do sacrifício de Jesus na cruz. Então o poder da cruz que nós cantamos, quando nós dizemos que nós acreditamos na cruz, nós estamos falando que nós acreditamos no sacrifício de Jesus ali na cruz. E a gente não pode perder isso, a gente não pode perder essa referência, o significado da cruz, porque todas as vezes que nós perdemos essa referência, a gente acaba perdendo, deixando de acreditar naquilo que nós estamos falando aqui nessa série. A gente deixa de acreditar na igreja, a gente deixa de acreditar na unidade, a gente deixa de acreditar em milagres, porque a gente perdeu a referência da cruz. Mas como nós lemos aqui, esse castigo de Jesus, o que Jesus sofreu, as suas feridas foram por nossa causa. Ele levou sobre si as nossas feridas. Então o significado da cruz é muito maior do que a gente imagina. Muita gente tem perdido essa referência. E quando a gente perde essa referência, a gente começa então a achar que o pecado ele é relativo. Muitas pessoas começam a dar informações de forma irresponsável, dizendo, olha, não é bem assim, não é bem assim como o pastor está falando, como a Bíblia está dizendo. Já vi gente dizer, olha, a Bíblia, ela não é 100% certa. Meu Deus, não, cuidado com a Bíblia, porque, olha, tem que tomar cuidado, porque a Bíblia se contradiz. Nunca, jamais, never. Ela não se contradiz, a Bíblia é autêntica e ela se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Todos os dias essa palavra se renova. Então, queridos, não existe nada relativo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente começa a relativizar, significa que a gente está abrindo exceções para poder praticar algumas coisas que a gente sabe que não pode praticar, que não pode mais fazer. Ou seja, a gente está negando o sacrifício de Jesus na cruz. A gente está negando a totalidade do sacrifício de Jesus na cruz, está pegando só aquilo que nos interessa.
A gente começa a selecionar, e isso é perigoso. Sabe por quê? Porque a gente esqueceu qual foi o motivo. A gente esqueceu da dor de Jesus naquela cruz. Qual o motivo que levou Jesus para a cruz? O que colocou Jesus naquela cruz? Foram os nossos pecados, o meu e o seu. Diga assim, bata no seu peito com bastante temor: o meu pecado colocou Jesus naquela cruz. E a gente nunca deve esquecer disso. Sabe, você começa a olhar para o sacrifício de Jesus, para todo aquele sofrimento, né? E eu começo a olhar para a pessoa de Jesus, para o sacrifício que ele foi submetido, aliás, o sofrimento que ele foi submetido. E nós, se você procurar na história o que aconteceu com Jesus, essa punição que Jesus sofreu, era algo terrível. Isso era uma cultura romana que punia os criminosos. E não era uma coisa simples, não. Isso não era uma coisa assim que seria uma punição comum, não. Isso levava dias. Não era só aquele dia, não. A crucificação, ela precisava ser uma lição para todas as pessoas que passassem na frente daquela cruz e que vissem aquela pessoa pendurada. Aquilo servia de lição. Às vezes ele ficava ali durante uma semana, a pessoa pendurada. Eles colocavam a pessoa na cruz e muitas vezes amarravam as mãos ou pregavam com pregos de 12 a 14 centímetros e colocavam uma sustentação nos pés, em alguns casos, para que a pessoa fosse morrendo lentamente. A intenção não era matar logo, a intenção era que a pessoa morresse lentamente para servir de exemplo. Então a pessoa ia cansando, ia dobrando os joelhos e aí acabava morrendo também por asfixia. E quando demorava muito, eles iam lá e quebravam os joelhos para que a morte fosse então um pouco mais rápida. E a pessoa era colocada ali, completamente nua naquela cruz. Agora, que tipo de crime seria necessário para que isso acontecesse? Para um castigo tão terrível assim? Você já parou para pensar o que Jesus fez para sofrer um castigo desse? Porque isso não foi uma exclusividade de Jesus. Isso era comum. Acontecia muito. Acontecia com os escravos que se rebelavam contra lá os seus senhores, matavam os seus donos, seus senhores. Só que era algo tão terrível que até mesmo as pessoas daquela época, alguns magistrados, escritores, advogados daquela época, eles ficavam, se opunham a esse tipo de punição. E alguns deles falavam que não tinha nenhum nome para poder dar para esse tipo de punição, de tão severo que era naquele tempo. Mas o nosso Jesus, ele foi submetido a isso. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Havia um castigo sobre Jesus, mas não era dele. Esse castigo era para nós. Não era para Jesus sofrer. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus era o Filho de Deus. Jesus não tinha pecado, e a gente olha talvez para essa situação e diz: mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Para Jesus era mais fácil. Será que você acredita realmente nisso? Não era mais fácil para Jesus. Não foi mais fácil para Jesus. A gente olha e perde, talvez o significado parece simples, mas não foi.
Não foi simples, ele foi moído. Você sabe o que é ser moído? Não é só ser crucificado, ele não foi só crucificado, mas ele foi humilhado. Não é só, como se a gente, talvez, às vezes a gente esquece de tudo aquilo que Jesus passou, mas havia um flagelo ali, a pessoa era humilhada, a pessoa era açoitada. Muitos não conseguiam resistir ao castigo anterior à cruz. Eles morriam ali mesmo, de tão forte que era aquilo, de tão pesado que era aquele castigo. E o nosso Jesus passou por isso. Sabe para quê? Para que as suas feridas fossem curadas. Para que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados por causa disso. Ele levou os nossos pecados. Será que você consegue entender? Às vezes a gente se coloca numa posição, sabe assim, de se achar o bom. Mas Jesus levou o nosso pecado. Foi o nosso pecado que colocou Jesus naquela cruz. A gente tem esse símbolo hoje, porque um dia o nosso Jesus foi pregado ali. Ele foi pregado naquela cruz, por causa de mim e por causa de você. Ele não só morreu no nosso lugar, mas Ele morreu como nós deveríamos morrer. Então por que eu não acredito na cruz? Por que eu ignoro tantas vezes? Por que o processo na minha vida é lento? Sabe, se a gente entendesse o sacrifício de Jesus, o que a gente deveria fazer imediatamente era se render a Cristo, porque a gente entendeu o que Ele passou, o que Ele sofreu por nós. Então, tudo aquilo que a gente diz que está no processo, sabe, às vezes o nosso processo é muito lento. O nosso processo é devagar, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, tendo as velhas práticas, e dizem assim: pastor, eu não consigo. Mas tudo bem, eu estou no processo. Continua pecando, e diz: pastor, eu não consigo, mas eu estou no processo. Mas que processo lento é esse? Que processo demorado. Não sei se você já passou por isso, mas você já ligou o seu computador com muita necessidade de usar o seu computador, e aí quando você liga ele aparece uma mensagem lá: atualização. 554 atualizações. E aí começa 1%. E 1% a gente não sabe nem o que quer dizer no meio dessas 554 atualizações. E você fica ali: vai abençoado, vai abençoado. E ele não vai. E aí você vai lá e desliga, reinicia ele, para ver se o processo é mais rápido. Às vezes a gente está igual a esse computador. Mas sabe o que é que garante uma conexão, uma atualização rápida? É uma conexão forte, uma conexão segura. A nossa atualização, esse processo na nossa vida vai ser mais rápido quando a gente estiver conectado com Ele. Quando a nossa conexão com Ele for forte, não for, sabe, aquela conexão meia boca, sabe aquela internet que tinha antigamente de escada, que levava meia hora só para conectar. A nossa conexão com Ele não pode ser desse jeito. O processo precisa ser mais rápido. Porque o que Jesus passou, gente, não é brincadeira. O que Jesus passou é forte, e foi por você, foi por mim. Todas as vezes que eu olho, sabe, para Jesus, imagino Jesus pendurado naquela cruz, padecendo por tudo aquilo, sabe, às vezes eu fico com vergonha, e a gente pensa que para Jesus foi fácil, mas não foi fácil. A Bíblia diz que Ele suou gotas de sangue, tamanha era a opressão sobre Jesus, tamanha era a opressão. Você consegue imaginar isso? Ele sabia por tudo que Ele ia passar, mas tinha uma coisa que o afligia mais ainda, que era estar separado do Pai.
Teve um momento que ele ficou separado do Pai, aquilo afligia Jesus, porque em toda a eternidade ele jamais havia ficado separado do Pai. Ele não sabia o que é estar separado, mas naquele momento ele experimentou isso, e um dos seus gritos na cruz foi esse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou? Por causa de mim, por causa de você. Deus desamparou o seu Filho para nos amparar, para te receber, porque Ele se fez pecado no nosso lugar. Foi por isso que Jesus se sentiu desamparado. Mas isso não ficou assim. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressurgiu. Ele ressurgiu. Eu acredito na cruz, querido, eu acredito em tudo que a cruz tem para nos dar. No sacrifício de Jesus, tudo aquilo que o sacrifício de Jesus representa. Então tudo que Jesus conquistou ali na cruz está disponível para nós. Às vezes a gente olha algumas coisas, a gente só olha aquela parte que nos interessa, que Ele levou as nossas enfermidades. Opa, eu quero a cura. Mas tem mais coisa. Ele não levou só a enfermidade, Ele levou, sabe, essa vida oprimida que talvez você vive, Ele levou paz. Aliás, Ele trouxe paz para você, para que você viva em paz com Deus. Às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de tantos benefícios que o sacrifício de Jesus nos proporcionou. E aí a gente vive à margem, à beira do caminho. Mas Ele fez um caminho perfeito para mim e para você. Ele criou um caminho perfeito. Sabe, Ele abriu um lugar para você passar, onde a gente não poderia mais chegar. Eu quero dizer para você por que eu acredito na cruz. Eu acredito na cruz porque ela carrega uma mensagem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz carrega uma mensagem. E qual é essa mensagem? É uma mensagem que frustra as expectativas humanas, porque ela vai totalmente na contramão daquilo que o sistema do mundo prega, daquilo que o sistema do mundo pratica, e isso frustra as expectativas humanas. É loucura para aqueles que estão perecendo. Eles dizem: não é desse jeito. É quando você, querido, é ofendido e leva um tapa no seu rosto. É o que Jesus ensinou: dá outra face. E a gente faz o que quando leva um tapa? O que a gente faz? É contrário, sabe? E aí é loucura isso. Porque a palavra diz, o mundo diz assim, ó: não deu certo, separa, tá tudo bem. Vai cada um para o seu canto. E Jesus diz assim: perdoa. Rejeita. O mundo diz rejeita, e Jesus diz acolhe. Não dá certo, parece loucura. Como assim? Como assim? Sabe, às vezes a gente olha, as pessoas olham para você. Eu falei até semana passada aqui, compartilhei um testemunho. Isso, falei de uma pessoa, mas tem várias pessoas na igreja aqui que as pessoas olham, os rapazes aqui, alguns homens na igreja, que as pessoas olham e falam assim: o fulano se converteu? Não pode. Isso é loucura, mas é poder de Deus. Foi o poder da cruz que fez isso, o poder do sacrifício de Jesus que fez isso. Sabe, Jesus, Ele fez o impensável. Ele se entregou lá na cruz para morrer no nosso lugar. E isso parece uma forma estranha de vencer uma guerra, mas isso era a chave. Como que alguém vai vencer algo se entregando para morrer? Jesus se entregou, sabe, ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém pode dizer assim: eu matei Jesus. Ninguém matou Jesus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu entrego a minha vida. A mensagem da cruz é uma mensagem de entrega. É uma mensagem de dizer assim: eu abro mão. Eu abro mão. Essa é a mensagem da cruz. Eu acredito na cruz porque ela carrega essa mensagem.
É a morte para o pecado e agora a vida na justiça. Sabe, é o Filho de Deus que se tornou pecado no nosso lugar. Eu acredito na cruz porque ela traz reconciliação. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, e diz lá em Romanos 5, que por causa de um homem, por causa da desobediência de um homem, um pecado entrou no mundo, mas agora por causa da obediência de um, muitos serão reconciliados com Ele. A cruz, querido, permitiu essa reconciliação, o sacrifício de Jesus permitiu essa reconciliação. Nós estávamos separados de Deus, a gente não podia viver mais com Deus por causa do pecado. A gente sabia o que era viver sem Deus, mas Jesus não sabia, e Ele experimentou isso, e isso para Ele foi difícil. Mas agora a gente está reconciliado com Deus, agora você pode falar com Deus. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não consigo me conectar com Deus, eu acho que Deus não quer falar comigo. Pastor, eu acho que Deus não vai me aceitar, pastor, porque eu sou isso, pastor, porque eu sou aquilo. Você é cheio de rótulos, as pessoas colocam rótulos em você, e até você mesmo coloca rótulos em você. Mas agora em Jesus você é aceito, por causa do sacrifício na cruz. A cruz tornou esse caminho acessível para você, te reconciliou com Deus. Essa reconciliação, querido, é tudo que o homem precisa. A gente pode viver sem tantas coisas, na verdade a gente pode viver sem tudo no mundo. O que a gente não pode viver é sem Deus, sem estar conectado com Ele, sem estar junto com Ele. Nós não podemos viver sem Ele. Sabe, as pessoas não acreditam que alguém possa ter assim essa intimidade com Deus, essa reconciliação com Deus. Ser reconciliado com Deus é ter intimidade com Ele. Intimidade é quando as coisas são comuns, as nossas coisas são comuns. Intimidade é quando você é um com alguém, isso é intimidade. Intimidade é quando você sabe o que o outro está pensando. Sabe, quando nós temos intimidade com Deus, isso nos cura, isso nos liberta, porque todas as vezes que o inimigo vier lançar uma mentira sobre a sua mente, você sabe o que Deus está pensando a seu respeito, porque você tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade sabe o que o outro está pensando. Se você tem intimidade com alguém, você que tem intimidade com os seus pais, você que tem intimidade com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, basta olhar e você sabe o que aquela pessoa está pensando. Não é preciso falar, e Deus é assim conosco. Então todas as vezes que uma mentira for lançada, é a mesma coisa se alguém, sabe, chegar e falar assim: olha, pastor, a pastora falou mal de ti, falou isso e falou aquilo. A pastora falou que tu é baixinho. Primeiro que ela não mentiu, então não falou mal. Mas se alguém vir falar, dizendo: pastora, a pastora falou isso, a pastora falou aquilo, eu não acredito, sabe por quê? Porque eu sei o que ela pensa de mim, porque ela me diz todos os dias o que ela pensa de mim, e Deus nos diz todos os dias o que Ele pensa de nós. Ele te diz todos os dias o que Ele pensa de você. Não são os rótulos que as pessoas colocam, mas é aquilo que Ele fala para você. E às vezes a gente recebe esses rótulos, a gente recebe essas mentiras. Sabe por quê? Porque a gente ainda não acreditou nessa reconciliação que trouxe intimidade, essa vida com Deus, essa vida de intimidade, de relacionamento com Deus, por causa de Jesus, por causa do sacrifício. Eu acredito na cruz porque ela é a prova de que o Filho de Deus pisou nessa terra. Mateus 27, 54 diz assim: quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem disse isso? Um centurião, um soldado. Não foi um discípulo de Jesus,
Não foi alguém que estava caminhando com Jesus, não foi alguém da plateia de Jesus, os amigos de Jesus, aqueles da torcida de Jesus, não foi, foi alguém que estava ali ajudando, consentindo na morte de Jesus, na crucificação de Jesus. Talvez esse homem foi um daqueles que riu e que zombou de Jesus e que disse: o que? Você é filho de Deus? Talvez ele ajudou a colocar a plaquinha lá na cruz de Jesus, escrito: Jesus, o rei dos judeus, zombando. Talvez esse homem foi aquele que cuspiu no rosto de Jesus, colocou a coroa na cabeça de Jesus, zombando de Jesus, porque Jesus se declarava o Filho de Deus. Talvez esse homem foi aquele, queridos, que deu a martelada lá no prego, para pregar as mãos de Jesus. Mas agora esse mesmo homem, quando ele vê que o universo começa a se manifestar, ele declara: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. É alguém que estava querendo provar que Jesus não era Jesus, que Jesus não era quem dizia ser. Essa mesma pessoa declara: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. O Filho de Deus pisou na terra. Essa é a declaração. O Filho de Deus pisou na terra. E depois que o Filho de Deus pisou nessa terra, essa terra nunca mais foi a mesma. Depois que o Filho de Deus veio aqui, esse lugar nunca mais foi o mesmo. Ele mudou tudo. Ele dividiu a história antes e depois. Ele abriu um caminho. Sabe, ele tornou possível tantas coisas que não seriam possíveis através da cruz, da sua entrega ali na cruz. É a prova de que o Filho de Deus provou, de que o Filho de Deus esteve aqui nessa terra. Sabe, será que você consegue imaginar? Talvez você não consegue mensurar isso. Talvez você não consegue mensurar. Mas eu acredito que a cruz, ela representa isso. O Filho de Deus veio aqui. Foi o Filho de Deus que veio, que morreu ali naquele lugar, por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para levar as nossas dores. Foi o Filho de Deus. Ele veio aqui. Sabe por que ele veio aqui? Para te buscar, para te resgatar. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós, diz a palavra de Deus, estávamos como ovelhas perdidas, sem direção. E aí ele chega, o bom pastor chega e cuida dessas ovelhas, reúne essas ovelhas, e ele vai buscar aquela que está perdida. Então você está perdido nessa noite, mas o bom pastor, ele quer te buscar. O Filho de Deus que pisou nessa terra, ele é real. Ele é real. Essa cruz, ela nunca mais foi a mesma. Antes, essa cruz, ela significava uma coisa. Antes de Jesus, essa cruz tinha um único significado. Mas a partir do momento que Jesus, que o Filho de Deus foi pregado nela, ela mudou o seu significado. Quando a gente olha para a cruz, a gente não pode ver morte, a gente tem que ver vida. Sabe por quê? Porque ela está vazia. Jesus não ficou ali uma semana. E ele não ficou morto, ele ressuscitou. A cruz não conseguiu vencer, mas ele venceu. Ele venceu. Jesus venceu. Ele pisou nessa terra. Ele veio aqui. Eu gosto muito de uma parte, de uma fala de João, lá na carta de 1 João, no capítulo 1, quando ele começa a dizer isso, ele começa a testemunhar, ele começa a dizer assim, ó, nós estamos falando daquilo que nós vimos, com os nossos olhos. Ele diz isso, com os nossos olhos. Lá em 1 João, no capítulo 1, ele começa a falar, com os nossos olhos nós vimos, com as nossas mãos nós tocamos, o Filho de Deus é real, ele é real. Nós estamos falando daquilo que nós presenciamos, não é uma história, não é uma fábula, é real, Jesus é real. Eu acredito na cruz porque ela prova que Jesus veio aqui. Eu acredito, porque tudo aquilo que Jesus fez, Ele fez com um propósito, querido. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida. Jesus, Ele veio aqui para dizer para você, olha, eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar, eu estou preparando um caminho para você, eu tenho um lugar para você. Sabe, Jesus veio aqui trazer essa reconciliação com o Pai.
através da cruz. Eu acredito na cruz porque ela revela o amor de Deus. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A cruz revela o amor de Deus por cada um de nós. Jesus Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse que ama incondicionalmente, que mesmo quando a gente está errado, que mesmo quando a gente faz as coisas tudo errado, Ele ama, Ele perdoa, Ele se entrega. Que amor é esse? Que amor é esse que, sabe, que não leva em conta, Ele não diz, não é o tanto de pecado que você tem. A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Esse amor de Deus, querido, quando a gente perceber o que aconteceu ali na cruz, a gente vai entender o tanto que Deus nos ama, o tanto que Deus nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, é o amor revelado, é o amor de Deus revelado. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Sabe, Ele estava chamando você de amigo. Ele olha para os seus discípulos, Ele está ensinando eles, e Ele estava falando do que Ele mesmo iria fazer. Deus, Ele quer que você, querido, entenda isso. Porque quem de nós daria um filho para salvar alguém? Se você me perguntasse, eu te peço, não me pergunte: pastor, você daria uma filha sua por mim? Eu diria não, com a boca bem cheia, eu diria um não bem gordo, porque eu não sei, eu ainda não consegui compreender esse amor totalmente. Eu só sei que é maior justamente por causa disso, porque eu não consigo. E se Deus consegue, o amor dele é superior ao nosso. Se Deus consegue fazer isso, entregar o seu Filho, significa que o amor dele é muito superior ao nosso. E mais, por quem não merecia. Jesus estava lá, no seu trono de glória. Estava tudo bem. Mas aí faltava uma coisa. Faltava a reconciliação. Faltava alguém que pudesse ser tão puro, um coração tão puro, tão limpo, que pudesse pagar um preço de resgatar, para conseguir resgatar a vida daqueles que um dia Deus criou para estar junto deles, e por causa de um homem, por causa de uma desobediência, agora estavam afastados. Mas Jesus disse: eu me entrego, eu dou a minha vida por amor a eles. Jesus entregou a vida dele por amor a você. Se a morte de Jesus foi algo que Satanás nunca teria buscado, se ele soubesse do resultado. Ele jamais buscaria matar Jesus se ele soubesse do resultado. O resultado da morte de Jesus é esse. É você aqui hoje, podendo desfrutar do amor de Deus, podendo se reconciliar com Deus, podendo se derramar diante do Senhor, dizer: Senhor, Tu és meu Deus. Podendo dizer: Senhor, eu quero voltar. A mensagem da cruz não mudou, querido.
ela continua sendo uma loucura para muitos, mas é o caminho. A mensagem da cruz é essa, de que você pode ter sim uma vida diferente. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, não apenas nessa terra, na eternidade também. Mas, queridos, se Ele está conosco aqui, Ele é a garantia dessa vida, sabe, de você viver de verdade, de não mais viver à beira do caminho. Às vezes a gente tem Cristo, e durante muito tempo muita gente pensou que ter Cristo, que ser cristão era sinônimo de ser um sofredor, porque o cristão tinha que sofrer, porque o cristão nasceu só para sofrer. Isso não é verdade. A gente vai passar por tribulações, vamos passar por tribulações, vamos passar por dificuldades, mas Ele está conosco. Ele está conosco em cada uma delas, para nos ajudar, para nos levar, para te fazer vencer, para te fazer continuar, para te fazer prosseguir, para curar as suas dores, curar as suas feridas. Às vezes a gente falha em alcançar o nosso destino, porque a gente insiste que ele aconteça onde a gente está, dentro da nossa razão, e com pouco esforço da nossa parte. Sabe, tem um lugar, mas a gente precisa se mexer, a gente precisa acelerar o processo. A cruz de Jesus não foi em vão, o Calvário não foi em vão. Ele não morreu para a gente ser meio cristão, meio crente. Sabe por quê? Porque Ele se esvaziou, Ele entregou toda a sua vida, e de nós não se espera menos, de entregarmos toda a nossa vida a Ele. Será, querido, que você está disposto a viver isso? Será que você está disposto a viver na totalidade daquilo que o sacrifício de Jesus conquistou lá na cruz? Será que você tem expectativa sobre a vida que Deus tem para você? Eu quero dizer que toda a sua insatisfação nessa vida pode ter um fim quando você tem um encontro real com Jesus, quando você compreende o sacrifício de Jesus. Quando a gente entende isso, nós entendemos que nós não somos o centro, mas que Ele é o centro. Não há mais tempo para a gente ficar pensando: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mais isso, mais aquilo, e bababá, e não tem mais tempo para isso. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi real, e ele foi abrangente e abundante na nossa vida. Em Jesus, no sacrifício de Jesus, todas as nossas necessidades estão supridas. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade hoje? Porque Jesus, com seu sacrifício, já supriu todas elas. A gente precisa voltar a acreditar na cruz, ser esse povo que carrega essa mensagem de que não existe um relativismo, mas de que existe uma vida verdadeira, uma vida de entrega, e que existe um preço muitas vezes para a gente pagar, que existe um posicionamento nosso. E hoje o Senhor nos convida para entrarmos nesse lugar de posicionamento, de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ver que tudo que Ele fez valeu a pena. Porque toda vez que você se posiciona, toda vez que você compreende o sacrifício de Jesus, você diz: Senhor, valeu a pena. Fique de pé, por favor. Como a gente pode não se render
depois de olhar para a cruz e entender o que ela significa, o poder não estava sobre a cruz, mas sobre aquele que estava sobre ela. E esse poder é manifesto hoje para a sua vida. Ele se manifesta hoje na sua vida. Ele quer se manifestar em você, porque nele todas as suas necessidades são supridas. E eu quero te convidar, querido, com os teus olhos fechados, pensar qual é a sua necessidade. Porque, como disse Pedro, ele levou lá no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas nós fomos sarados. Jesus, Ele quer curar o teu coração hoje. Jesus, Ele quer curar a sua dor hoje. Aquela dor que você tem lá no fundo, lá na sua alma. Aquela insatisfação que está dentro de você. Insatisfação tantas vezes com você mesmo. Essa insatisfação com a sua vida. Que você tantas vezes, tantas e tantas vezes, tantos dias tem acordado. E você diz: eu não tenho vontade de sair da cama. Eu quero ficar aqui, eu quero esquecer que tem um mundo lá fora. Tantas vezes você acorda pela manhã e não sente vontade de se levantar, há tanta tristeza no seu coração. Mas hoje, Ele está aqui dizendo para você: eu já levei, eu já carreguei isso, isso não é mais seu. Eu estou aqui para dar a você a paz que você tanto precisa. Eu estou aqui para trazer o refrigério que você tanto precisa. Eu estou aqui para te reconciliar, para te conectar com o Pai novamente. E você não é órfão, você não está sozinho, você tem um Pai. Jesus, Ele providenciou essa reconciliação e agora você pode chamar o seu Deus de Pai. Você pode dizer: meu Pai, e você pode abrir o seu coração para Ele hoje. Você pode dizer: Pai, eu estou assim, Senhor. Pai, eu estou sofrendo. Pai, eu estou triste. Pai, eu estou desanimado. Pai, eu estou doente. Mas, Pai, eu sei que aquilo que Tu fizeste, o Senhor me amou tanto que deu o Teu Filho por mim. E eu reconheço nessa noite o sacrifício de Jesus. Então eu troco tudo isso, toda essa aflição que está dentro de mim, pela vida que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Que o poder da cruz possa operar na sua vida hoje. Que você que se sente sozinho, que está frustrado no seu caminho, possa perceber que existe um caminho preparado, pronto. Um futuro perfeito para você. Que maiores são os pensamentos do Senhor sobre a sua vida. Maiores são os pensamentos dEle sobre você. Basta você acreditar, basta você crer. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A única coisa que você precisa fazer hoje é crer. Crer no sacrifício de Jesus, crer que Ele foi real, crer que o Filho de Deus pisou na terra, que o amor em pessoa pisou na terra, que o amor em pessoa está bem na sua frente agora, que o amor em pessoa está tocando em você, que o amor em pessoa está falando com você, está dizendo para você: não é o fim. Sabe, a cruz durante muito tempo significou o fim, mas depois de Jesus ela significou o começo. Depois de Jesus, essa cruz começa a significar o começo de uma nova aliança, que não foi feita apenas de palavras, mas com sangue derramado, sangue precioso de Jesus. Havia uma canção que dizia antes:
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz porque a cruz revela o amor de Deus por mim. A cruz revela o amor de Deus por você. Foi ali na cruz, querido, que tudo isso que você tem, todo esse sentimento ruim que está dentro de você, foi ali que Jesus, Ele abriu o caminho, possibilitou de você trocar. A cruz é o depósito onde você pode jogar tudo isso, todo esse sentimento, toda essa frustração, é na cruz. Eu quero te convidar a orar agora e falar: Deus, Paizinho, eu quero tirar, Senhor, todo esse sentimento ruim que está dentro de mim, Deus, toda essa tristeza, Senhor, todo esse sentimento de rejeição, eu lanço sobre a cruz, eu lanço aos pés da cruz agora, eu lanço, Jesus, porque não pertence mais, sabe? Ore a palavra e diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as minhas dores, o Senhor já levou sobre si, então isso não é mais meu, o Senhor já levou, já carregou para você, querido. Você não precisa mais carregar isso, porque Jesus já levou, e Ele quer dizer para você: voe, e Ele quer dizer para você: corra, Ele quer dizer para você: prossiga, avance. É isso que Ele quer dizer para você, porque você tem um caminho preparado para prosseguir, porque ali na cruz Jesus preparou esse caminho. Deixa eu orar com você nessa noite. Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, Deus, que se derrama, Senhor, diante de Ti, que coloca, Senhor, o seu coração, Pai, diante do Senhor, ó Deus, que tem olhado para a sua vida, Deus, tem percebido, Deus, nós, ó Deus, temos percebido que tantas vezes esquecemos do que representa, Senhor, o Teu sacrifício. Tantas vezes, ó Deus, olhamos para a cruz, ó Deus, e esquecemos daquilo que ela representa, Senhor, daquilo que ela representou para o Senhor, do quão difícil foi, meu Deus, ver o Teu Filho ali, do quão difícil foi, Jesus, ir em direção à cruz. Nós nos esquecemos, mas hoje, Senhor, nós olhamos para a cruz e enxergamos ela vazia, porque isso marca o início de uma nova vida em Ti. Por isso nós cremos, por isso nós acreditamos em Ti, por isso nós declaramos nessa noite que nós acreditamos na Tua cruz, que nós acreditamos no Teu sacrifício, que é real, que é real, que é verdade, e nós declaramos, Senhor, que nós acreditamos, Jesus, nós acreditamos. Nós acreditamos. A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Quero perguntar para você nessa noite, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca disse: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti, eu não estou aqui falando sobre religião, não estou aqui falando sobre igreja, eu estou aqui falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Talvez você nunca tenha falado isso, você nunca tenha declarado, nunca falou: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti, eu quero ser um contigo.
Jesus, eu quero, Senhor, acreditar nessa mensagem. Eu quero que a vida que o Senhor conquistou ali, eu quero para mim. Se você, querido, deseja fazer isso hoje, levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto onde você estiver. Aleluia. Levante a sua mão bem alto e diga: eu quero entregar, glória a Deus. Isso. Eu acredito na cruz, eu acredito na cruz, eu acredito na cruz. Isso, aleluia. Sabe, essa cruz, o poder dessa cruz, querido, vai transformar a sua vida. O poder dessa cruz vai transformar a sua vida. O poder dessa cruz vai transformar você. Você que levantou a sua mão, fica a sua mão levantada aí. E toda a igreja repita comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, eu criei, e hoje, eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Te convido, entra no meu coração, seja o meu Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que Aleluia. a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, declare, querido, declare, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Senhor, que a cruz, ela foi esse começo. E de que um dia, Senhor, nós vamos nos encontrar contigo. Porque ali, Senhor, através da cruz, é o lugar onde o perdido encontra o perdão. É ali, Senhor, onde nós recebemos a cura, Senhor, onde somos reconciliados, Deus, contigo, para viver uma nova vida em Ti, Senhor, uma nova vida em Ti, uma nova vida em Ti. Será que você pode declarar? Será que você pode dizer: Deus, eu tenho uma nova vida em Ti, eu tenho uma nova vida em Ti, eu tenho uma nova vida em Ti, Senhor, eu tenho uma nova vida em Ti. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em Ti, o perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, declare. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. É
esse lugar onde o perdido encontra o perdão, onde as cadeias não prevalecem. As cadeias não prevalecerão, amém? Sobre a sua vida as cadeias não prevalecerão, aleluia. Sabe por quê? Porque você tem o poder do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto sobre a sua vida. A morte não pôde vencê-lo, aleluia, 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 glória a Deus. Isso tem que nos fazer vibrar, queridos, isso tem que nos alegrar o nosso coração, sabe? Porque você sabe que em Deus você é mais que vencedor sobre todas as circunstâncias, em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, que você tenha sido inspirado por essa série, que você possa realmente, querido, viver e continuar acreditando naquilo que Jesus conquistou na cruz. Que você possa continuar acreditando na igreja, que você possa continuar acreditando em milagres, que você acredite na unidade, em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos passar um vídeo